Ai, peraí, coceira no olho. O vídeo de hoje é uma dica de série para você, repito, que se identifica profundamente com a situação que acontece ali em The Office. Só que essa série é um pouco mais dramática. Tá curioso para saber qual que é essa série? Fica aí, depois da vinheta a gente volta. Valeu! A dica de hoje vai ser uma série produzida originalmente Apple TV Plus, Apple TV Plus, que é Ruptura, traduzindo o título para o português. Ruptura, como eu falei, a série lançou ali em 2022 e de lá para cá, né, ela uniu, né, ali um grupo de fãs dessa série que mês passado, ou início desse mês, saiu imagens das filmagens da segunda temporada. Então, provavelmente, muito provavelmente, a segunda temporada será lançada em 2025. Vamos torcer para que nada aconteça, para que dê certo, porque a primeira temporada ela acaba sem resolver a situação. No clímax da situação, e aí fica para a segunda temporada, para fechar, para concluir essa trama na segunda temporada. Bom, vamos lá. Depois de tanta informação aqui, do que se trata a Ruptura? E aí você vai entender por que eu relacionei Ruptura com The Office. Ruptura é basicamente, você tem uma empresa chamada Lumos, ou Luminous. É uma empresa que a gente não sabe o que ela faz. E os funcionários, eles precisam fazer um procedimento, passar por um procedimento chamado Ruptura, que é basicamente isso. Eles colocam uma espécie de uma cápsula, não sei se é um chip, né? Eles não falam que é um chip, mas eles colocam uma cápsula, eles passam por um procedimento cirúrgico, aí eles colocam uma cápsula e esse dispositivo consegue bifurcar a consciência do funcionário. Ele consegue, então, bifurcar, ou seja, o funcionário, quando ele chega no local de trabalho, ele tem a consciência interna, que é a consciência do trabalho, que não dialoga, por exemplo, com a consciência externa. Então, por exemplo, quando o funcionário, no caso o Mark, quando ele chega na empresa, ele não se recorda o que aconteceu lá no momento que ele estava de folga, por exemplo, ele estava descansando na casa dele. Muitas vezes, por exemplo, o dia anterior, ele bebeu, aí foi pro trabalho, ele chega péssimo, né? Então, por exemplo, tem até aquela cena que quando ele coloca lá, né, ele tira o casaco, tira o sapato, coloca os pertences dele, pega o crachá da empresa, coloca até o relógio, é tudo padronizado, coloca o relógio e tal. Aí quando ele tá lá ele tá descendo no elevador, aí que aí troca, né, do elevador, quando ele chega, automaticamente o dispositivo aciona, aí desliga a consciência externa e liga a consciência interna. Aí quando liga a consciência interna, isso bem no início, ele coloca a mão no bolso e vê mas ele não sabe o que é aquilo. Aí ele coloca de novo o lenço. E aí a gente vê ele chorando copiosamente, sabe, dentro do carro dele, chorando assim, mas chorando, sabe, como uma criança. E aí ele, né, soa o nariz, aí entra na empresa, aí pega as coisas, tira os pertences que é dele lá, do eu dele de fora, e pega os pertences do eu dele interno ali. Então não há um diálogo. Então o que eu faço no local de trabalho, eu não lembro quando eu estou em casa e vice-versa. Então, por exemplo, tem um personagem lá que ele tem um filho, e lá mais pra frente, a consciência dele, por uma necessidade, a consciência dele do trabalho é despertada, porque eles precisam, porque ele pegou lá um objeto do local de trabalho que não pode sair de dentro, que é sigiloso e tal. E o personagem lá, que é como se fosse o gerente, vou pegar o nome dele aqui que eu esqueci o nome dele. O personagem que faz o Milt. Nossa, o Milt, que vai na casa desse funcionário, aciona remotamente a consciência do trabalho. Quando o cara desperta a consciência do trabalho, ele fala, onde é que eu tô? E ele tá no closet dele, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? E aí tem uma criança gritando com ele, criança chamando o pai dele, pai, quem é esse? Quem é esse? Aí ele olha assim, assustado, e fala, meu Deus, eu tenho um filho? O meu eu externo tem um filho. Aí quando ele volta pro local de trabalho, ele comenta com a galera, fala assim, galera, o Milt que me despertou lá fora, e eu descobri que eu tenho um filho. E aí eles banam, isso lá na frente, né? Aí eles vão bolando um plano para eles começarem a denunciar a empresa, porque eles começam a suspeitar das atitudes estranhas, assim, que a empresa, conforme eles vão avançando, eles vão descobrindo alguma coisa ali, uma coisa aqui, vai juntando uma peça aqui e tal, e aí então eles precisam denunciar. O que essa empresa faz?
Enfim, e aí você tem então essa empresa, como eu falei, que faz esse procedimento cirúrgico, né, nos funcionários, que divide a sua consciência. Já aí é o ponto interessante, que quando você começa a assistir, isso aí a minha opinião, quando você começa a assistir, ali nos 3 primeiros episódios, nos 4 primeiros episódios, quando você começa a assistir, você fica assim, caraca, eu trabalharia facilmente nessa empresa, né, ali trabalharia e tal, me estressaria no local de trabalho, mas quando eu chegaria em casa, não iria lembrar de nada. E vice-versa, eu me estresso em casa, alguma coisa que aconteceu, por exemplo, quando eu chego no trabalho, nada vai me atrapalhar, porque eu tô focado, porque eu não lembro de nada que aconteceu lá fora. Então, eu tô falando de mim. Outras pessoas também podem ter tido essa questão. E aí, então, do início você começa a defender, fala, caraca, eu quero muito isso. Eu quero muito isso, quero muito isso. Aí você fica com isso na cabeça, só que quanto mais vai avançando, então você começa com esse drama dele perdendo o melhor amigo do trabalho, e aí aparece uma nova funcionária, uma nova que vai substituir, né, essa pessoa que tá faltando ali na divisão que eles trabalham, que inclusive é uma sala gigantesca com carpete brega verde, né, um carpete que parece uma pista de golfe sintético, um gramado sintético de golfe, mini golfe no caso. E aí essa moça aparece, que é bem no início, praticamente é o primeiro episódio que essa moça aparece, ela passou pelo processo, e aí ela fica assim, onde é que eu tô e tal, e essa mulher vai dar tanto trabalho pro Mark, que é essa personagem que ela vem, dentro lá da estrutura da jornada do herói, ela vem como uma personagem para desestabilizar, para tirar todo mundo da zona de conforto, né? Então ela começa a causar vários problemas e, nossa, é uma confusão louca com essa personagem. E aí ela começa a fazer alguns questionamentos, ela começa a passar da linha, enfim. E aí dentro da empresa eles têm todo um protocolo para agir em certas situações e tal. Então, por exemplo, se você comete uma infração, aí você vai para a sala de descanso, que na verdade é bem 1984. É a sala do descanso, mas na verdade não é a sala do descanso, é a sala da tortura, no caso. É a sala onde que você entra lá e o Miltic, né, ele parece que ele é tipo, ele é quase onipresente, onisciente, que o cara, ele parece que ele tá em todos os cantos ao mesmo tempo, ele sabe de tudo. Claro que depois a gente vai ver que ele não sabe de tudo. Só que ele é um funcionário, assim, ele tá ali para defender os interesses da empresa, então ele vai regulando, ele vai aparando as arestas, né, de quem tá pisando na bola, ou, por exemplo, nossa, situações mais constrangedoras, cara, puta merda. Aí eles têm lá o trabalho deles, de ficar pescando uns números lá e tal, que eles fazem processamento de dados, não sei o que e tal. Aí eles têm que pegar uns números e são listas e mais listas de números que eles têm que colocar nas caixinhas e tal, pá. Eu sei que tem uma galera que na época que saiu essa série fez várias teorias em relação a esses números que aparecem nessa parte ali daquele sistema deles. Pra mim, tanto faz. Pra mim, aquilo ali é uma metáfora do trabalho de Sísifo. Esse é o meu apontamento em relação àqueles dados. É um trabalho de Sísifo. Quanto mais você faz aquilo, mais nunca você vai terminar de fazer aquele trabalho. Essa é a parada. Só que em dados momentos, um funcionário bate a meta. Aí qual que é a comemoração? Você bateu a meta e todo mundo vai participar da festa do melão. Cara, que coisa ridícula, velho. É aquela coisa assim, quando você tá trabalhando na empresa, que é aqueles eufemismos que no local do trabalho, principalmente RH, utiliza muito. Você não é o funcionário, você não é um empregado, você é um colaborador. Pare, desculpa, gente, pela minha reação, porque eu já vivi situações, assim, impagáveis no local de trabalho, principalmente quando você trabalha numa empresa que tem essa coisa de bater meta. Então é muito isso. Bateu meta, se bateu a meta, todo mundo vai receber um lanche. E aí, todo início de mês, todo fechamento de mês, fazia ali uma festinha com salgado, refrigerante e tal. É claro que aquilo ali para os funcionários estava maravilhoso. Uma coisa que acontecia uma vez no mês, no caso. E é muito foda, porque batia a meta, essa meta não era compartilhada com a gente. Isso que é o mais foda. Tipo, porra, por que parte dessa meta não é compartilhada com os funcionários? Tipo, coloca mais 50% aí no nosso salário. Essa meta é só para quem é ali, né, supervisor e quem é gerente, enfim, e os donos da empresa. Eu tinha que disfarçar muito para não mostrar minha cara de indignação, no caso. Nossa, que bacana, hein? Salgadinho, nossa, que maravilha! Eu tinha que reduzir os 50 tons de ironia, porque senão, né, a gente precisa do emprego, então a gente tem que se submeter a essas condições salariais que não são tão agradáveis
estáveis assim, e é isso, cara. Só quem já passou por essa necessidade de estar trabalhando no emprego que você não queria estar, sabe do que eu tô falando. E aí, ao longo desse processo, que a personagem lá que ela vai desestabilizando todo mundo, a Brit Lauer, né, que faz a Ellie, ela causa uma confusão, todo dia uma confusão, confusão. Ela não se acostuma com aquilo. A consciência interna dela, ela não vê a passagem do tempo, porque quando ela entra no elevador para ir embora, que deu a hora de ir embora, no final de semana, aí quando ela volta, quando a consciência dela externa volta, a consciência interna dela sabe que passou ali, tem uma passagem de tempo, tem a noção de tempo. Só que como ela tá dentro daquele labirinto, dentro daquela caixa de rato, caso, parece um experimento aquilo, quando ela entra no elevador e ela volta, ela não tem essa noção de que passou tempo, passou 2 dias, passou o final de semana. Para ela é como se fosse um momento, quando você pisca o olho. Cara, isso é muito bizarro. Então, como eu falei, quando eu começo a assistir a série, eu defendo essa parada. Nossa, eu queria muito passar por esse procedimento. Nossa, eu queria muito passar por isso. Nossa, seria tão bom chegar em casa e não lembrar de nada que aconteceu, de nenhum estresse que eu tive no trabalho. Só que conforme vai avançando nos episódios, você vai vendo que isso não é uma boa ideia. Porque, principalmente... E aí eles vão construindo os episódios para te apresentar uma ideia sedutora, mas ao longo dos episódios eles vão te mostrando que é uma péssima ideia. Que é uma ideia que, dentro, assim, de uma ética, por exemplo, profissional, dentro da ética em si, por exemplo, se você for estabelecer a ética como um pensamento filosófico sistematizado para te ensinar, para te informar o que é certo e o que é errado, dentro dessa perspectiva de ética, o procedimento chamado ruptura, que a empresa, né, obriga os funcionários a fazer, é completamente legal. Completamente legal. E é muito interessante porque quando o Mark ele tá lá fora, ele vê assim algumas manifestações nos jornais, tem debates sobre essa questão. De um lado você tem uma pessoa que é a favor da ruptura, do outro você tem uma pessoa que é contra, que mostra os vários erros, os vários precedentes que isso está abrindo, né? Que, por exemplo, você pode utilizar, por exemplo, o argumento é esse: quem pode me provar que essa empresa não está utilizando isso para outros fins? Por exemplo, utilizar a ruptura para controlar um grupo de pessoas, por exemplo. A pessoa cometeu um crime, aí você vai lá, faz uma ruptura e muda o comportamento da pessoa. Quem me garante que isso não está acontecendo? Toda uma discussão ética e filosófica e muito jurídica que você vai chegando à conclusão de que não é uma parada legal fazer isso. Não é. E aí eu te pergunto, olha aqui pra mim, eu te pergunto, quem é a empresa que tá agora, neste exato momento, passando por experimento clínico, colocando chips na cabeça de indivíduos, de pessoas, para esse chip controlar alguns tipos de tecnologias, e agora saiu a informação de que o procedimento não deu muito certo, que o chip parece que foi colocado internamente na cabeça da pessoa, do voluntário, mas parece que o chip saiu do lugar, e isso pode ter algumas sequelas. Quem que tá fazendo isso? Quem? Eu vou colocar aqui, não vou nem mencionar, porque senão vai que o YouTube me derruba aqui, né? Quem que tá fazendo isso? E de quem que é essa empresa? De quem? Me diz. Ou seja, a gente não tá tão longe da realidade. Chegou ali nos últimos episódios da série, quando eles vão assim desconfiando da empresa, né? Eles vão falando assim, os funcionários, né? Gente, tem muita coisa errada aqui. Vocês concordam comigo? Concordo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que denunciar. Ué, mas como que a gente vai denunciar? A gente vai fazer alguma coisa aqui para quando a gente estiver lá fora, alguém vai ficar aqui e vai ligar a nossa consciência externa. A gente precisa fazer isso. E aí, o Mark, ele perde um pouco o protagonismo e vai pra Holly. Porque, meu Deus, quando você descobre quem é a interna da Holly, tem muita sujeira aí por baixo desse tapete, tem muita coisa estranha aí, né? E aí tem uma cena assim que passa despercebida, talvez, que é envolvendo a irmã do Mark. A irmã dele vai dar à luz, e aí ela vai para um local que é tipo um retiro. Eles vão para um local que tem umas cabanas, que é o local que o pessoal, as mulheres, elas escolhem para ter os filhos ali no parto normal. Leva várias horas até concluir o parto e tal. E aí a irmã dele, ela conhece uma mulher, e aí ela vê a mulher assim pela janela e chama ela: oi, tudo bom? Tal, aquela coisa toda. Aí a mulher deixa ela entrar, elas trocam uma ideia ali e tal. Ela descobre que a mulher é casada com um político, um senador, assim, uma coisa assim nesse sentido. Aí ela vai embora. Nossa, fiz uma nova amizade. Aí ela se reencontra com essa mulher novamente no parquinho. E aí as duas se deparam, aí ela vai conversar com a mulher, e a mulher, aparentemente, as duas já deram à luz. Aparentemente a
mulher não se recorda dela. Aí o marido dela, vocês se conhecem? A gente se conheceu tal dia, no dia anterior. A gente conversou e tal, aquela coisa. Mas ela fica assim, com a pulga atrás da orelha. Essa mulher não tá lembrando de mim. Aí corta lá na frente, a Holly, quando ela é despertada, quando a consciência interna dela é despertada lá fora, e ela tá num local muito diferente do que ela imaginava, ela tá tipo assim, numa festa, numa balada, que é ao mesmo tempo uma exposição de arte com várias imagens dela, do Mark, de todos os colegas de trabalho, no ambiente de trabalho, e aí de repente aparece um vídeo assim, tipo um documentário, um formato de documentário, ela falando como que é a experiência dela lá, passando pela ruptura. E assim, aí a gente fica muito chocado, porque a gente descobre que a Holly, ela é filha de um magnata, sabe? Ela é filha de um cara poderosíssimo ali. E aí ela tá como se fosse uma infiltrada, e aí a sua cabeça explode. E aí nesses episódios, acaba a série, que são 9 episódios, acaba a série, e aí só 2025. Cara, te faz pensar em muita coisa, te faz pensar em condição de trabalho, em consciência de classe, mas tem um aspecto que me faz pensar bastante quando eu tava assistindo a série, e eu revi ela recentemente para fazer o vídeo, porque eu tinha esquecido de várias coisas. Essa questão de uma série abordar uma empresa, que para você trabalhar na empresa você precisa passar por um procedimento muito invasivo, que você precisa bifurcar sua consciência, porque é muito sigiloso o que está dentro lá, né, do que você está trabalhando, que você não pode se recordar dentro do trabalho, é muito suspeito isso e tal. Para mim, já começa errado daí. Hoje, vendo depois a série, concluindo a série, hoje eu já vejo vendo pela perspectiva da ética, né, eu vejo assim, se algum dia eu for contratado por uma empresa e a empresa virar para mim e falar assim, você precisa assinar um contrato de confidencialidade, porque o que a gente vai trabalhar aqui é segredo de indústria e tudo mais. Eu pensaria 2 vezes antes de assinar esse contrato. Hoje em dia. Mas você ia ganhar muito bem e tal. Não. Eu sou muito Milan Kundera, sabe? Tipo, insustentável leveza do ser. Eu sou muito assim, eu gosto de ter responsabilidade, mas muita responsabilidade que outras vidas dependam da minha responsabilidade, aí eu já fico com o pé atrás. Então, são várias possibilidades aqui que se eu ficasse aqui eu poderia fazer 2 horas para discutir sobre essa questão e tal. Mas a dica, resumidamente, seria então essa dica de ruptura com Adam Scott e a sua turminha desse mundo bifurcado. Esse é um bom título para o vídeo, né? O mundo bifurcado de ruptura. Dica de série. Nossa, já tem o título para esse vídeo. Se você assistiu até aqui, valeu, obrigado. Então, deixa o like, que o like é muito importante, comenta. Se você ficou assim, nossa, eu já assisti essa série, a minha cabeça explodiu por conta disso e tal. Se você conhece uma outra série que fala sobre isso, coloca aí nos comentários. Se você conhece alguém, né, que gosta desse tipo de série mais dramática, mais contemplativa, mais filosófica, manda pra esse amigo, manda pra essa amiga. E é isso. De coração, agradeço muito pela força que vocês estão dando aqui pro canal, pra gente não perder, né, o interesse, né, de continuar, de dar as dicas, de contribuir um pouquinho que for para melhorar o seu dia, trazendo boas coisas, boas indicações, mas também para desgraçar a cabeça da gente com essas séries, né? Que a gente termina de ver essas séries, a gente fica assim, meu Deus, por que eu fui assistir essa série? Porque agora eu tenho um pouco mais de conhecimento, e quanto mais conhecimento você vai acrescentando, mais você está consciente da sua condição existencial. Enfim, por isso que a galera fala que ignorância é uma benção. Eu não concordo muito bem com isso. Talvez para alguns tipos de assuntos, para outros talvez não. Enfim, valeu demais. Abração aí, fiquem todos bem e até a próxima. Tchau, tchau.